Confirmado negociação pelo atacante Vitor Sá. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, escrito inscreva-se, ative o sino das notificações. Na opção todos, deixa o like no vídeo, é importante demais para o nosso trabalho, também é importante demais para o crescimento do canal. Vamos a uma excelente notícia, falar sobre mercado da bola. Durante a semana conversamos sobre esse nome, a gente tem falado muito aqui sobre especulações, sondagens, interesses do Vasco, sobre a janela de transferências. É claro que o torcedor sempre vai ficar muito calmo, muito tranquilo em relação a uma boa contratação quando o jogador estiver assinado e sendo apresentado. Isso é óbvio. Muitos até falam, né? Quando o BTB Esportes estiver ali no aeroporto, o jogador passar e falar, a gente fica mais tranquilo. Porém, uma boa notícia é que, de acordo com o jornalista Carlos Berbet, né, e os nossos amigos do canal Detetive Vascaíno, Marquinhos, trouxe a informação que a confirmação que o Vasco realmente negocia a contratação do atacante Vitor Sá do Krasnodar. Né? Não é uma negociação no momento considerado tão simples por conta da valorização. O jogador foi campeão russo e o atacante acabou de ser campeão na competição, mas o negócio tem avançado. Então, agora é aquele momento do Admar trabalhar ao lado do Diniz, da diretoria do Vasco, o Pedrinho. A gente sabe que, se tratando de uma boa contratação, o Vitor Sá, para esse lado do campo, é importante. É um bom jogador, é um bom atacante, tem bons números, foi muito importante na sua passagem pelo Botafogo, gosta do Rio de Janeiro, quer voltar ao Rio de Janeiro. Então, as informações de última hora são excelentes, né? São excelentes notícias que pode movimentar e o Vasco ficar muito próximo de um acerto com o atacante Vitor Sá do Krasnodar da Rússia. É claro que as negociações estão em fase inicial, mas, de acordo com a informação dos nossos amigos, tem avançado, tem progredido sobre o Vasco ter aí o seu primeiro reforço, né, para a janela que se abre no dia 10 de julho, o primeiro reforço da era Admar Lopes. Bom, tendo novidade em relação ao Vitor Sá, que nesse momento é a negociação que ganhou um avanço, né, e confirmação, vamos trazer para você alguma atualização. Agora sim, vamos falar aqui sobre especulação e sondagem. Né? O Vasco tem atacante na mira. De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o nome da vez na mira vascaína é o atacante Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea City, da segunda divisão do futebol inglês. Além do clube carioca, Santos e Corinthians também demonstraram interesse na contratação do jogador. No entanto, o Swansea City já deixou claro que só aceita vender o atleta de forma definitiva, exigindo 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões na cotação atual, ou o empréstimo que está, no caso, se for negociar por empréstimo, o jogador estaria descartado dos planos. Além da concorrência no Brasil, Ronald também tem sido monitorado pelo América do México, né? Inclusive o atual clube do Brian Rodrigues, jogador que é também do interesse do Vasco. E o Ronald tem sido um pedido do técnico André Jardine do América do México. Então, hoje o Vasco tem concorrência do América do México, do Santos, do Corinthians em relação ao Ronald. Até o jogador teve ali números importantes, né, na temporada. São 7 assistências e 3 gols. Né? Tem sido bastante utilizado no time inglês, mas acaba chamando atenção em relação a clubes brasileiros e o América do México sendo um pedido do técnico André Jardim. Passa antes de qualquer coisa, antes do Vasco tentar buscar engatilhar algumas saídas, economizar
na folha salarial e, consequentemente, fazer um caixa. Porque é com esse caixa também que o Vasco pretende reforçar nessa janela. Então vamos lá. Começando pelo Jean Davi. E aí eu pude apurar sobre questões envolvendo o Jean Davi. O Vasco, na primeira janela, buscou até usar o Jean Davi como moeda de troca no futebol mexicano, até na negociação envolvendo o Brian Rodrigues, do América do México. Só que ele teve uma boa participação no Toluca, ele veio do Vasco do Toluca e lá ele conseguiu performar. Lá ele teve um desempenho ok, tanto é que despertou a vontade do Vasco. Só que aqui, de fato, não se adaptou, não está bem, né? Ele mesmo já deu uma murchada quanto a isso, o Carille não o utilizou, o Diniz também não o utiliza. Então, é a primeira opção do Vasco para tentar se livrar. O Jean Davi tem contrato até o meio do ano que vem, ou seja, ele ainda não pode nem assinar um pré-contrato. O Vasco tem contrato com ele até junho de 2026. Então, a tendência, a expectativa é se livrar. Como? Não vale muito a pena para o Vasco, tendo em vista que o Vasco investiu na contratação dele, por mais que tenha sido pouco, o Vasco investiu alguma coisa. Então, a ideia do Vasco é vendê-lo, negociá-lo por um valor que o Vasco possa pelo menos recuperar o que gastou, ficar no 0-0. E, evidentemente, economizando também no salário. O mercado mexicano, pelo que eu pude apurar, não despertou muito interesse no Jean Davi. E a tendência é o Vasco tentar realocá-lo aqui no futebol sul-americano. Ele é chileno, então times do Chile já procuraram o Vasco, já sondaram, só que é difícil ter o valor para pagar. Então, o Vasco vai ter ali, aí depende do Admar Lopes, ter habilidade para negociar, para conseguir um bom acordo, um bom desfecho, tendo em vista que o Jean Davi está fora dos planos. Então, ele tem sondagens do futebol chileno e também do futebol paraguaio. Mas não se passou, não chegou a ter proposta. Chegou junto ao staff dele, qual é a situação é essa, qual é o salário é esse, qual é a possibilidade de saída, por isso aqui. Essa foi a sondagem que aconteceu, só que não teve nada mais concreto. E espera-se que a partir de julho isso venha a se intensificar. O Vasco tem otimismo nessa negociação em relação a se livrar do Jean Davi. E se livrar no sentido do negócio, faz parte. Não chegou, não se adaptou e vai ser negociado. Ponto. É o que o Vasco espera, o que o Vasco deseja.